Good evening. Boa noite. Boa noite. Good evening. So now I know bom dia. Já aprendi. Bom Boa dia. noite. Boa noite. Obrigada. De nada. Tudo bem? Okay, that's it. É só isso. So what I cannot accomplish with those statements, I cannot do in Brazil. O que eu posso, se eu não aprender sobre isso, que eu posso fazer alguma coisa aqui no Brasil? They didn't even tell me how to ask where the bathroom was. They just told me to say, how are you? E ninguém me ensinou como que é, onde está o banheiro, mas eles só me ensinaram a dizer como você está. So if you see me looking crazy, maybe you should just tell me where the bathroom is. Então, se você me ver assim igual uma louca procurando alguma coisa, você me diz aonde está o banheiro. I want Antonia to read the passage that we're going to be looking at very briefly tonight from 2 Timothy. Essa noite vai ser muito rápida, só eu vou estar lendo em Timóteo, 2 Timóteo, eu vou ler aqui. 2 Timóteo, capítulo 1. Nós vamos ler 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 12. Para a gente ganhar tempo, só eu vou ler, tá? Amém? 2 Timóteo, de 1 a 12. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Versículo 4. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou na tua avó Eunice, e na sua avó Lóide e na sua mãe Eunice. E estou certo de que também em ti. Versículo 6. Por esta razão, pois, te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não tem nos dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Versículo 8. Não te envergonhe, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Versículo 9. O poder de Deus que nos salvou e nos chamou como santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos, e manifestado agora pelo aparecimento do nosso Salvador Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho, para o qual eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. Versículo 12. E por isso estou sofrendo essas coisas, todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido, e estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia de Cristo Jesus. I love the Olympics. Eu amo Olimpíadas. When I heard that Brazil had been awarded the Olympics, I literally screamed with joy. E quando eu vi que o Brasil tinha ganho para poder ter os Jogos Olímpicos, eu gritei muito. Because I had been here so many times and had come to love the people of Brazil. Eu tenho vindo aqui por muitas vezes e eu conhecia já algumas pessoas aqui no Brasil. And because I know how much your country loves sports. E eu sei como que esse país gosta muito de esportes. I would watch every event in the Olympics if I E eu could. podia assistir cada evento dos Jogos Olímpicos que se passou aqui. But if I could pick just one, Mas se eu pudesse pegar somente um tipo de jogo, I would watch the relay races. eu poderia assistir a corrida olímpica.
I love the whole idea of it. Eu gosto de toda a ideia disso. There are 4 people that are running together on a team. Tem 4 pessoas nesse tipo de jogo, tem 4 pessoas que fazem parte desse jogo. They have to cooperate to E win. eles têm que ter cooperadores para que eles possam ganhar. And everything about a relay Quando eles race passam o bastão. revolves around this right here. E isso aqui que está na mão, o bastão, tudo nesse jogo tem a ver com esse bastão. This right here is all that matters in a relay race. E nesse tipo de jogos olímpicos, onde eles passam o bastão, isso aqui é o que é mais importante, quando eles passam o bastão correndo um para o outro. Because here's the thing about a relay race. Isso é o que acontece nesse jogo. The team that wins the relay race is not necessarily the team whose last runner crosses the finish line. O time que ganha nesse tipo de jogo não é exatamente aquele que chegou na final da linha. It's not about which team has the last Isso não runner tem nada that a ver. crosses. Isso não tem nada a ver com qual a última equipe que veio correndo e cortou a linha de chegada. It's which team has the last runner that crosses holding Mas the tem a baton. ver com aquele time que, quando conseguiu passar na linha, na faixa de corrida, estava segurando o bastão. See, there's a difference between those two things. Então, presta atenção, tem uma diferença entre essas duas coisas. You can have the 4 fastest runners Você pode ter os 4 maiores rápidos corredores and not win the race e você não ganha a corrida. São 4 corredores, mas eles são rápidos, mas você não ganha a corrida. if your last runner is not carrying Você the não baton. ganha a partida se o último não tiver o bastão. One of the most disappointing times in American Olympic history happened in 1988. Em 1998, uma das coisas que aconteceu nos Jogos Olímpicos da América, que era uma coisa de muita disciplina. You know how when Brazil enters the Olympics, everybody thinks you're going to win the football competition. Você sabe, nos Jogos Olímpicos, todo mundo que tem os Jogos Olímpicos pensa que eles vão ganhar as partidas de futebol. Cada país pensa que vai ganhar. You have championship teams year after year after year. Então você tem aqueles times que ganham ano após ano. Okay, well, the United States never wins. Sabe, os Estados Unidos da América nunca ganha no futebol. when we watch the football games, we go, we're not going to win. E quando a gente está assistindo o jogo de futebol, a gente já sabe, nós não vamos ganhar. Brazil's going to win. O Brasil vai ganhar. They win every time. Porque o brasileiro ganha o tempo todo. But in the relay Mas races, nesse tipo de jogo, onde que chama-se, na verdade, esse jogo em português chama passar o bastão. The Nesse tipo de jogo, States. quem ganha são os americanos. we win. A gente ganha. So we love the relay race. Então a gente gosta do race porque a gente ganha esse jogo. Well, in 1988, Em 1998, everybody said, the United States, they're going to win the gold, the silver, and the bronze. em 1998 nós falamos como americano, nós vamos ganhar o ouro, a prata e o bronze. Nesse tipo de racing. We Passar o had the bastão. 4 fastest men on the Porque planet, nós tínhamos ali no planeta os homens mais rápidos do mundo nesse jogo. all on the same relay E team. todos estavam juntos no mesmo jogo. Nobody had a chance. Ninguém teve chance para ganhar, ninguém teria chance para ganhar. We didn't even make it into the final race A gente nem chegou no final, na partida final. because as runner number 2 Porque o corredor número 2, is going toward runner number 3, ele tem que ir para o corredor número 3. when he hands the baton E quando off, ele levou o bastão, the runner is running like this, and he does place it in his hand, ele estava correndo assim, e ele realmente colocou o bastão na mão do outro. but there's a particular distance Mas em uma distância meio particular, uma certa distância, that you have to pass the baton que in. existe uma certa distância onde você tem que passar o bastão. And if that baton is not passed in that distance, Se o bastão não for passado nessa certa distância, you're disqualified. você está desqualificado. Here's our team E lá estava o nosso time, nossa equipe. that's supposed to win the gold medal. Eles teriam que ganhar medalha de ouro.
And they got E disqualified eles foram desqualificados antes disso. because they didn't handle the baton right. Porque eles não conseguiram segurar o bastão, passar o bastão da maneira certa. It's interesting to think about the fact that you can have the fastest runners and not win the race. É muito interessante a gente pensar assim, que nós podemos ter os corredores mais rápidos do mundo e não ganhar uma corrida. Because you don't handle the baton right. Porque você não sabe como passar o bastão da maneira correta. Well, I don't know if you heard it or not, but that passage that Antonia read, Eu não sei se vocês já prestaram atenção na passagem que a Antônia leu. that was about a relay race. Está falando sobre esse tipo de jogo. Maybe you didn't pick up on that. Talvez você não entendeu muito bem. At the beginning of this, in verse 3, E no começo aqui, no versículo 3, the Apostle Paul says, I thank God for whom I serve. e Paulo está dizendo, eu agradeço ao Deus ao qual eu sirvo. That also could be translated, I thank God for whom I Isso também run. pode ser traduzido, eu agradeço ao Deus pelo qual eu corro, ou por qual eu corro. And he said, E daí ele está falando, as did my ancestors. e como os meus ancestrais. So the Apostle Paul is saying to Timothy, I'm running this part of my race, E o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, olha só, eu estou correndo essa corrida, and there was somebody who was running their race before me, mas antes de mim tinha algumas pessoas que estavam correndo a corrida deles antes de mim. and they handed the baton off to me. E eles então passaram o bastão para mim. And he says in verse 5, E daí ele diz aqui no versículo 5, Timothy, I'm reminded of your faith, e ele está falando, Timóteo, eu me lembro da tua fé. a faith that first was in your grandmother A fé que primeiro estava na sua avó and then in your mother. e também estava na sua mãe. So, obviously, Paul had gone to the area where Timothy's family lived. E é óbvio então que Paulo esteve lá onde a família de Timóteo habitava. And he had preached the gospel there. E ele pregou o evangelho lá. And Timothy's grandmother, Lois, believed. E a avó do Timóteo, a Lois, ela era uma cristã. She apparently told her daughter E Eunice about it. aparentemente ela falou para a filha dela sobre Jesus. And the Apostle Paul says, and Timothy, E o apóstolo Paulo está dizendo, Timóteo, clearly you are a person of faith as well. certamente você também é uma pessoa de fé. Let me tell you why that's so important. Deixa eu falar para você porque isso é muito importante. Because if you read this whole letter to Timothy, Porque se você lê toda essa carta de Timóteo, you see it's clear Timothy is about to say, hey, I'm out. é muito claro, se você lê toda a carta, você vê Timóteo falando, chega, tô fora. I'm not running the race. Eu não vou correr mais essa corrida. What would make him think that? Vamos pensar, o que fez ele pensar dessa maneira? Paul, who's writing to Timothy, Paulo, que está escrevendo para Timóteo, is sitting in a Roman prison cell. ele está dentro de uma prisão, está preso, está numa cela, He's never getting out. e ele nunca mais vai sair. He's about to be killed. E aqui ele está muito perto de ser morto, And he knows it. e ele sabia disso. And Timothy knows it. E Timóteo também sabia disso. 2 Timothy is the last letter written before Paul Segunda dies. Timóteo é a última carta que ele escreveu antes de morrer. Timothy is so discouraged. Então Timóteo está muito desencorajado. At this point in world history, Christians are under incredible E nesse persecution. ponto aqui da história, os cristãos estavam debaixo de uma perseguição terrível. You add to that Timothy's mentor E is você, about to você die. pensa, você tem que somar isso. Além dessa perseguição, o mentor de Timóteo está pertinho da morte. If you read the first letter to E se você Timothy, ler a primeira carta que ele escreveu para Timóteo, you see that Timothy had some kind of stomach se problem. você ler a primeira carta de Timóteo, você vai perceber que Timóteo tinha um problema estomacal. Paul actually writes to him and E tells him some medicine. Paulo escreve para ele e diz para ele o que ele tem que tomar para isso. He speaks to Timothy a couple of different times about not being E ele afraid. fala muitas vezes com Timóteo, não fique com medo. I think Timothy is a timid Eu guy. acho que Timóteo era uma pessoa meio tímida, era um rapaz meio tímido. I think being bold with the gospel
was hard for Timothy. Eu acho que para ser uma pessoa bem assim corajosa, era alguma coisa meio difícil para Timóteo. I think Timothy's about to quit. Eu acho que o Timóteo aqui estava pertinho de jogar a toalha, que é o inglês que eu estou fazendo para vocês entenderem. Ele estava perto de jogar a toalha. And Paul says, E Paulo disse. Timothy, you can't quit. E Paulo diz para Timóteo, Timóteo, você não pode fazer isso. That is not an option. Isso não é uma opção. Other people have run the race before you. Muitas pessoas correram essa corrida antes de você. And they've passed the E baton to eles you. passaram o bastão para você. And you've got E to pass você it to the tem que next passar o person. bastão para outra pessoa. So the question is, Então a pergunta é, what is the baton? o que é o bastão? And what are we responsible for doing with it? O que é esse bastão? O que nós somos responsáveis a fazer? The baton is the gospel. Então vamos dizer que o bastão é o evangelho. He spent a lot of time in those first 12 verses describing the gospel. Porque ele gastou muito tempo nesses primeiros 12 versículos explicando sobre o evangelho. He uses a lot of descriptive words E about the ele gospel. fala várias palavras que descrevem o evangelho. And I think he does this because he thinks if Timothy would just understand how Eu acho que ele important faz isso this porque se is, Timóteo entender o quanto isso era importante. the stakes are too high to quit. E porque é um estágio muito alto, ele chegou a um ponto muito alto para agora, digamos, jogar a toalha. Too many people Muitas pessoas. are counting on Timothy to stay in the race. E eles estão encorajando Timóteo. Eles pagaram preço para Timóteo se manter na corrida. I'll give you some examples Então, of what he deixa-me dar says alguns about the exemplos o que gospel. ele diz sobre o evangelho. Just the fact that he calls it the gospel. É por isso, é a causa do evangelho. And you know what the word gospel E means. você sabe o que significa a palavra evangelho? It means good news. Evangelho significa boas novas. He says, Timothy, listen, when you're running your leg of the race, you're carrying good news. E ele está falando, Timóteo, quando você está fazendo o seu legado dessa corrida, você está carregando as boas novas. The baton, it's not bad news, it's good O news. bastão não é a notícia ruim, mas é boa notícia. And listen, it's not even neutral news. It's not even kind of okay news. This Isso is não é good mais ou news. menos mensagem, isso não é uma ok mensagem, mas isso são as boas novas. And what is the good news? Então o que é? O que é a boa nova? O que seria as boas novas? That the Son of the living God has been killed for your sin. Mas o Filho do Deus vivo foi morto por causa dos seus pecados. He chose to pay for your sin Ele escolheu para pagar pelos seus pecados so that you don't para have que to. você não tenha que fazer. And if you sit here tonight having trusted Christ with your sin, E se você nessa noite é confiar a Deus todos os seus pecados, you believe that He has forgiven e you. você então acredita que Ele tem te perdoado, You can sit here você pode sentar aqui, respirar fundo relieved. e acreditando. You're not going to pay for your sin. Acredita, você não vai ter que pagar pelos seus pecados. When you die, you're going to E heaven. aí quando você morre, você vai para o céu. Listen to me. Então preste atenção aqui. You can't be ready to live until you're ready to die. Você não tem que estar pronto para viver até que você esteja pronto para morrer. And until you've had your sin taken care of, you're not ready Até to você die. esteja certeza de que você resolveu o teu problema de pecado, você ainda não está pronto para morrer. He says, Timothy, this is good news you're E carrying. Timóteo, isso aqui são as boas novas. This is the only thing that's going to bring Isso é a hope. única coisa que pode trazer esperança. There's nothing else you can offer to your friends that brings them hope. Não tem nada que você possa oferecer aos teus amigos que traga esperança. Listen to how he describes this good news. Preste atenção como ele descreve essas boas novas. He says he saved us from our E ele sin. está falando, ele nos salvou dos nossos pecados. He saved us from the wrath Ele of nos God. salvou da ira de Deus. But he didn't just save us from those things. Ele não nos salvou, não nos salvou dessas coisas. He saved us to a holy calling. Ele nos salvou dessas coisas para um chamado santo. He saved us to the life that we had been created for. Ele nos salvou para que nós tenhamos a vida a qual
Ele nos criou. He saved us to the Ele likeness nos of God. salvou para a luz de Deus. He saved us to freedom from E sin. Ele nos salvou para a liberdade do pecado. He says this is really good news, Isso Timothy. é uma boa nova, Timóteo. You've got to go tell E them. você tem que dizer para eles. And it's not just really good news. E não é somente boas novas. He says you're going with a really simple story. E você então é uma história muito simples. Você vai com uma simples história. He says in verse 8 that he's not ashamed of the testimony of E the aí Lord. no verso 8 ele diz: eu não estou com vergonha do evangelho do Senhor. Now listen, we have an incredibly great God. Nós temos, presta atenção, nós temos um Deus incrível, grande. More than our minds can imagine. É muito mais do que as nossas mentes podem imaginar. And because of that, there are some elements of mystery about him E that we por don't isso understand. existem alguns elementos que são misteriosos que a gente não entende. And listen, don't you want the God that you are staking your eternity on to be something more than you can completely wrap your mind Presta atenção, around? você não queria um Deus que pode ser muito maior do que a sua mente pensa, e Ele é o Deus de tudo isso? God is so great. There are parts of him we just can't understand. Deus é tão grande que tem partes nele que nós não podemos entender. But Paul says, E daí Paulo diz: the story of Jesus, this is a very simple story. a história de Jesus é uma história muito simples. Are you familiar with the idea that things that become very familiar to us, we sort of neglect them the most? Sabe, eu não sei se vocês são familiares quanto a isso, mas as histórias que são tão familiares a nós são essas que a gente negligencia. Like you can get so familiar Você pode estar tão familiarizado, with the story that Jesus came você pode estar tão familiarizado com a história de que Jesus veio, that you say, yeah, e que aí você fica assim, sim, Jesus sim. is God's son and he came Jesus é filho de Deus, ele veio, and he died on the cross e for ele morreu us. na cruz por nós, He was raised, e ele se levanta, and if people trust that, ele ressuscita, can have e a their gente sins confia. As pessoas que nele confiam podem ter seus pecados perdoados. the day that you think about the fact that God became a O man dia que você começar a pensar sobre o fato de que Deus se tornou um homem and he died, e ele morreu, he was punished for e your ele sin. foi punido por causa dos teus pecados. The day that you think about that and go, yeah, O dia que você pensa e você faz assim, tá. you need to think more about it. Então você tem que pensar um pouquinho mais sobre isso. This is the most stunning story you'll ever hear. Essa é a coisa mais grandiosa, é a história mais grandiosa que um dia você ouviu. I was in Africa one summer. Go ahead. Africa? Yeah, go ahead. I shared the gospel with people who had never heard of Jesus. Eu estava na África uma vez e eu estava compartilhando o evangelho com pessoas que nunca ouviram de Jesus. And I showed them the Jesus film. E aí eu mostrei para eles o filme chamado Jesus. And these people that I was speaking to were literally starving to death. E as pessoas que eu estava compartilhando sobre isso eram pessoas que estavam morrendo de fome, esfomeadas. Ou esfomeadas, não sei como é em português. Many of these people ate one meal every 2 weeks. Então, a maioria dessas pessoas, eles comiam uma refeição em cada 2 semanas. And I show them this film that shows Jesus multiplying the fish E and the daí, bread. nesse filme, passa a multiplicação que Jesus fez nos pães e nos peixes. And when they see this, E quando eles viram, então, no filme, essa parte da multiplicação dos pães e dos peixes, eles começaram a aplaudir, comida, comida. and they see Jesus say to the disciples, throw the nets on the other side of the boat. E eles viram a parte em que Jesus falou, que eu me encontre lá do outro lado do barco. And the disciples can't pull in all the fish. They're everywhere. Aquela parte que Jesus fala, joga a rede do lado direito do barco, e os discípulos puxaram a rede cheia de peixe. Eles viram também isso no filme. And they say, E eles começaram a aplaudir. fish. Peixe, peixe, peixe. The good man gave them O fish. bom homem
e deu para eles peixe. And then at the end of this short film, they see Jesus being crucified. E aí, no final desse filme, mostra a crucificação de Jesus. And they threw themselves on the ground and began to pull their hair. E eles se lançaram no chão e começaram a puxar os cabelos. And they started screaming, E eles "They're killing começaram the good e man! eles começaram a gritar: They're killing the good man! eles estão matando o bom homem, eles vão matar o bom homem, eles estão matando o bom homem. Why are you killing Por the que good man?" vocês estão matando esse bom homem? And I stood in the middle of a field. E aí eu me levantei no meio do And I watched filme. at least 1,000 Africans E screaming eu vi mais ou menos quase 1000 africanos gritando. in despair that Jesus was being Eu vi killed. quase 1000 africanos gritando, desesperados, porque Jesus naquele momento seria morto. And they don't even know him. E eles não conheciam ele. And I could watch that story and go, Eu não, eu posso assistir essa história e ficar. yeah. Sim. And God in heaven said to me in the middle of a E field in Deus dos Africa, céus disse para mim no meio daquele filme lá na África: you need to be on the ground weeping about this. você tem que ir para o chão e chorar e se desesperar You're em too relação a familiar with isso, it. porque você está muito familiarizada com essa história. You're not stunned by this anymore. Você não está mais vendo isso de uma forma maravilhosa que é. My son took your hell so you could have Meu our heaven. filho levou o seu inferno para que você pudesse herdar os céus. Nothing should be bigger than that in any of our lives. Nada em nossas vidas deveria ser maior do que isso. That's why, Timothy, É por isso que, Timóteo, you've got to stay é por isso, in Timóteo, que the race. você tem que continuar dentro dessa corrida. Because the baton is what Porque gives o people hope. bastão é o que dá às pessoas esperança. If you know Jesus in here tonight, Se você conhece Jesus aqui nessa noite, whether you like it or not, se você goste ou não, you're carrying the baton. você está carregando um bastão. And I'm telling you, you can run the race of life and you can be the fastest runner. E eu vou te falar uma coisa, você pode correr a corrida da sua vida e você pode ser o mais rápido corredor. But you've got a certain period of time to pass this Mas thing on. você tem um período da sua vida que você vai ter que passar o bastão para outro. The question is, A pergunta é: are you? Are you passing the baton? você está passando o bastão? What are you doing with the baton? O que você está fazendo com o bastão? It's not David's job to pass the baton Isso for não you. não tem nada a ver com o pastor David passar o bastão para você. David can teach you about the baton, David, ele pode te ensinar sobre esse bastão, but you run your own part of mas the race. você tem a sua própria parte nesta corrida. When we get to heaven one day, Quando nós chegarmos no céu um dia, David's not going to answer for what you did with your baton. pastor David não vai ter que responder o que você fez com o teu bastão. David's going to answer with what he did with the baton. Pastor David tem que responder o que ele fez com o bastão dele. Now you say, I'm not a preacher. Talvez você está pensando, eu não sou pregador. That's not what the New Testament Mas não é says. isso que o Novo Testamento diz. The New Testament does not say, hey, any of you who have the gift of teaching O or Novo preaching, Testamento não diz qualquer um de vocês que tenha habilidade para pregar ou para ensinar. you be sure to pass the baton. Você tem que ter certeza de passar esse bastão. Read 2 Corinthians chapter Então vai 5. ler 2 Coríntios capítulo 5. You are a minister of reconciliation. Você é ministro da reconciliação. You, Você,
As a school teacher? Não é o professor da escola. As- Se você trabalha como professor escolar, As a housewife? se você é uma dona de casa, As someone who works in construction? talvez alguém que trabalha em construção, As a plumber? como um que coloca aquela coisa na pia, não sei o nome em português. Que conserta tubo, cano, não sei o nome. Encanador. Whatever Não you importa o que você faça, do, you are carrying the baton. você está carregando um bastão. You are to go through your life Você tem que passar pela sua vida. aware someone has come before me and handed Você this tem to que me. entender, tem que estar alerta que alguém lá atrás colocou isso nas tuas mãos. I'm on a team here. E eu tenho que fazer isso. I'm already a winner because I know Jesus. Eu sou um vencedor porque eu conheço Jesus. But if I want to have as many people on the team as Mas se eu possible, quero ter tanto quantas pessoas nessa equipe, I'm supposed to be passing this eu baton. tenho que passar o bastão. So before you go to bed tonight, Então, antes de você ir dormir essa noite, I want you to think, eu quero que você pense: who am I supposed to hand this to? para quem que eu tenho que passar esse bastão? Raise your hand if you have anyone in your life that you care about that you know does not know the Lord. Levanta sua mão se você conhece alguém na sua vida que você sabe que essa pessoa não conhece a Jesus. Se você conhece alguém que... Yes. Sim? Yes. That's who you're to pass it to. É para essa pessoa que você tem que passar. Now listen. You're not responsible for whether they take it or not. Preste atenção, você não é responsável se a pessoa pegar esse evangelho ou não. So just relax about that. Fique calmo em relação a isso. Well, what if I tell them about Jesus and E they daí say, você pode pensar, e se eu falar para eles de Jesus e eles rejeitarem, né? I'm not interested in that. A gente não está interessado nisso. That's not your job to save them. E você não tem que salvar. Isso não é o seu trabalho salvar essa pessoa. It's your job to pass É o the seu baton. trabalho passar o bastão. It's God's job to save them. E você passa o bastão e o trabalho de Deus é salvar essa pessoa. This is a tremendous work that only God can do. Essa coisa tremenda somente Deus pode fazer. Listen, when it comes to taking someone out of the kingdom of darkness and moving them to the kingdom of light, Presta atenção, quando you você can't do tira, it. quando se trata de tirar a pessoa do reino das trevas e trazer essa pessoa para o reino da luz, você não pode fazer isso. But you have the key Mas você tem a chave that opens the door que of understanding. abre as portas do entendimento. If you love them, you will tell them. Você ama e você diz. If you love Se them, você ama essas pessoas, you will attempt to pass the baton. você é tentado a passar esse bastão. Can I tell you something? Então deixa eu te falar outra coisa. If you became a bunch of people who were passing the baton, Go ahead. this church would win to para for Jesus. Se você for essa pessoa que está empenhada em passar o bastão para outras pessoas, essa igreja aqui em Itapera vai encher e vai através do que você fala de Jesus. People all over this community E would as say, pessoas todas dessa comunidade, I don't know what's going on down at eles vão that falar, as church. pessoas da comunidade vão começar a dizer, eu não sei o que está acontecendo naquela igreja. Those people are different. Aquelas pessoas são diferentes. Don't you want to be a part of something Então like você não quer ser parte de uma coisa assim? Pass the baton. Passe o bastão. Let's pray. Vamos orar. Father, I pray that you would fan the flame in our hearts. Deus, eu oro para que o Senhor possa acender a chama em nossos corações. Give us a passion
paixão to pass what has been passed to us. para passar aquilo que foi passado para nós. Lord, for the sake of the next generation, Deus, pela próxima geração, for the sake of our family and friends, pela próxima geração de amigos e irmãos e for the sake família, of the people of Tapera, para as pessoas de Tapera, give us a passion to pass nos the baton. dê paixão para passarmos o bastão. Because you are worthy to be worshipped by Porque every o soul Senhor in é Brazil. digno de ser louvado e adorado por cada alma no Brasil. You are O worthy. Senhor é digno. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém.